Hoje foi um momento onde eu recebi o título de cidadão goianiense. Eu nasci em Goiás, nasci em Anápolis, sou anapolino com orgulho, mas hoje eu tenho uma motivação a mais e muita responsabilidade daqui para frente, porque afinal de contas eu, além de tudo, tenho que representar Goiânia e o título de cidadão goianiense me dá uma motivação e uma responsabilidade maior. Eu vivi em Goiânia toda a minha infância, a minha adolescência. Meus pais foram fundadores dessa cidade, meus pais se mudaram para cá. Na época, meu pai era da administração do governo do estado, se mudou para Goiânia 5 anos antes da inauguração, quando a capital veio para cá, mudada de Goiás. Portanto, é uma honra muito grande receber o título de cidadão goianiense e trabalhar pelo estado, no momento em que eu enfrento exatamente esse desafio de colocar o meu nome à disposição da população brasileira e disputar a presidência da República. Depois que eu fiz um trabalho intenso de quase 2 anos no Ministério da Fazenda, quando eu enfrentei a maior crise da história do Brasil, recessão, desemprego, inflação elevada, juro elevado, tudo isso, conseguimos baixar a inflação, baixar os juros, criar emprego e o Brasil voltar a crescer. Isso é que é mais importante. Então, eu me sinto realizado, eu me senti o dever cumprido como ministro da Fazenda. Eu consegui, de fato, atuando juntamente com o presidente, trabalhamos muito no sentido de voltar o Brasil, colocar o Brasil de volta à rota do crescimento. Estamos, portanto, nessa direção e agora estamos já iniciando por Goiás a nossa campanha à presidência da República. É um prazer enorme, uma honra e uma satisfação estar aqui hoje na Câmara de Vereadores de Goiânia recebendo o título. Ministro, até o momento, os índices das pesquisas eleitorais ainda não mostram uma situação favorável ao senhor. Como convencer a população, como convencer o grupo partidário que o senhor faz parte para que a candidatura do senhor ela seja viabilizada pelo MDB? É muito objetivo, direto isso e, na realidade, não há dificuldade nenhuma. O fato é que quando as pessoas têm conhecimento do meu histórico e pesquisas qualitativas mostram isso, reúne-se grupo de pessoas do Brasil inteiro, norte, sul, centro-oeste, sudeste e nordeste, e lá se mostra pessoas de diversas classes sociais, diversos níveis de renda, escolaridade, etc. Mostra-se, em primeiro lugar, a minha carreira. Eu trabalhei num grande grupo, uma grande organização internacional, fui o primeiro brasileiro, o primeiro estrangeiro, na realidade, a ser presidente de uma grande organização internacional nos Estados Unidos, uma organização global. Onde aí eu tomei uma decisão de voltar ao Brasil, voltar para Goiás e prestar serviço público. Por quê? Porque tudo que eu consegui na vida foi em virtude da educação. E eu tive uma educação pela escola pública. Eu estudei no Liceu de Goiânia, fiz aqui toda a parte do ensino médio, né? Na época era o ginásio científico e etc. Estudei o curso primário aqui. E fui estudar depois na Universidade de São Paulo, depois na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Isso é que me deu a base. Eu resolvi voltar ao Brasil e prestar serviço à população. Fui presidente do Banco Central durante 8 anos, trabalhando com o então presidente Lula. Conduzimos o Brasil ao crescimento, ao aumento da renda, controlamos a inflação. O país criou um grande número de empregos, muitas pessoas entraram na classe média, quase 60 milhões de pessoas, de brasileiros, que estavam com renda mais baixa. Posteriormente fui convidado pelo presidente Temer, entrei no governo e, de novo, o Brasil na maior recessão, maior crise da história e o país voltou a crescer. No momento em que as pessoas têm acesso a essa informação, as pessoas mostram uma grande predisposição, sim, a votar no meu nome. É uma questão de informar e levar a população
o histórico dessa trajetória. Ministro, o MDB pode ter, então, deve ter candidatura à presidência com o senhor e tem a pré-candidatura de Daniel Vilela ao governo. Como é que o senhor avalia esse trabalho conjunto e o nome dele aqui em Goiás? Olha, estamos trabalhando juntos, ele me convidou, inclusive vi, conversou com o presidente da Câmara, que já tinha se tomado a decisão de fazer a entrega do título, que já tinha sido concedido há algum tempo, e, de fato, acredito que será uma campanha de muito êxito, estamos trabalhando juntos, e não há dúvida que o MDB é uma força. Em Goiás, histórica, tradicional, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, amigo de longa data, membro histórico do partido, e vamos trabalhar juntos e tenho certeza que o resultado será extraordinário. Ministro, aqui em Goiás, o PSDB e o MDB estão em lados opostos. Como o senhor avalia essa possível aliança a nível nacional? Estamos trabalhando, o importante é que o MDB tem uma decisão de ter um candidato a presidente da República, não é? E, portanto, qualquer aliança, ela passa por um apoio ao candidato do PMDB, né? E se o PSDB estiver disposto a isso, perfeitamente, estaremos contemplando esta possibilidade e estamos fazendo exatamente todo um trabalho nessa direção. O senhor destaca, portanto, o serviço do Geraldo Alckmin, por exemplo? Sim, nós estamos conversando sobre essa possibilidade. Isto foram algumas sugestões trazidas por alguns membros do PSDB. Conversei hoje com o presidente da República, o presidente Michel Temer, que me disse, olha, isto não procede, o nosso partido terá um candidato e, portanto, estamos trabalhando juntos nessa direção e, evidentemente, que estamos abertos a conversar, a dialogar com todos os partidos e o meu projeto não é ser candidato a vice, ser candidato a presidente. Obrigado. Na opinião do senhor, a má avaliação do governo Temer não prejudica a candidatura do senhor? Não, por várias razões. Em primeiro lugar, porque eu acho que quando a população sabe de tudo o que foi feito por esse governo, seja o crescimento, a criação de emprego, o controle da inflação, a reforma do ensino médio, a reforma trabalhista, tudo isso, a mudança da administração pública, recuperação de empresas como Petrobras, como o Banco do Brasil, etc. Nós temos aí uma trajetória que mostra à população que a nossa carreira ela é uma carreira bem-sucedida de serviço ao país e de sucesso. Estamos mostrando resultados. No momento que a população conhece os resultados, a resposta é extremamente positiva. E, além do mais, nós temos um histórico de integridade pessoal inquestionável e, portanto, é algo que as pesquisas mostram que quando a população tem acesso a essas informações, o meu nome, de fato, tem uma preferência muito grande. Agora, as constantes denúncias, né, que são apresentadas constantemente contra o governo, isso não prejudica na viabilização desse projeto? Olha, denúncias são apresentadas contra líderes de todos os partidos, principais partidos políticos do Brasil. Denúncias são apresentadas contra os líderes do PT, né, como sabemos, do PSDB, e também do MDB, e também de outros partidos, né? Então, todos os grandes partidos brasileiros hoje têm políticos que estão sendo sujeitos a acusações, etc. Estão se defendendo, colocando suas posições, exercendo o seu direito de defesa. Agora, contra mim não tem acusação. Isso é que é importante do meu ponto de vista. E o problema é que as acusações contra outras pessoas, evidentemente, serão esclarecidas pela justiça. Aí nós temos que aguardar a decisão final, né, antes de simplesmente apenas ficarmos negando às pessoas o direito firme de defesa. Ministro, uma coisa é o governo, né, o que o governo tem feito, outra coisa é a figura do presidente da República. Baseado nisso, Temer te ajuda ou te atrapalha? Não, ajuda porque o governo é um governo de sucesso, é um governo que conduziu o Brasil de volta ao crescimento, está fazendo reformas fundamentais, tudo é uma questão de esclarecimento. Eu acho que no devido tempo, principalmente até a época das eleições, a sensação de bem-estar da população vai ter melhorado muito. Por quê? Porque aí os empregos já estarão
sendo cada dia mais criados, o país está crescendo, a renda está crescendo, inflação baixa. Eu acho que o efeito disso na população é muito grande. O senhor falou que acredita em êxitos de Daniel Vilela em Goiás. Como é que o senhor avalia as forças? De um lado a máquina do governo e a outra o Ronaldo Caiado, que está liderando as pesquisas. É normal, né? São candidatos bons, são candidatos fortes, são todos meus amigos, mas eu acredito sim na candidatura do deputado Daniel Vilela. Eu acredito que com o correr da campanha tudo isso vai se desenvolver. O senhor já não está político demais, não criticando os adversários aqui em Goiás? Não, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que dizer os fatos, falar sobre o que está acontecendo, né? O governador esteve presente hoje, sentado do meu lado, na minha homenagem, tá certo? Então é um ponto importante. O senador também, né? O Ronaldo Caiado é amigo de longa data, foi ele que me convidou a primeira vez a voltar à política no Brasil, em 2001. Né? Então nós temos aqui que dizer a verdade, e esta que é a verdade. Eu não tenho a política, às vezes, se está em lados opostos, não quer dizer que tem que virar inimigo rancoroso, né? Muito pelo contrário, eu acho que o país demanda exatamente o contrário: civilidade, respeito e propostas claras. E aí a população tem o direito de escolher.